Bom dia, minha querida família. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. O versículo que vamos estudar hoje nos ajuda a tomar uma decisão de autolibertação. Vamos falar do perdão. Muitas vezes, carregamos pesos que não são nossos, alimentando mágoas que apenas nos aprisionam no passado. Mas a palavra de Deus em Efésios nos convida a uma postura diferente. Perdoar não é ignorar a dor, é escolher não ser mais escravo dela. É permitir que a paz de Cristo cure as feridas e nos dê um novo começo. Quando perdoamos, não apenas liberamos o próximo, mas abrimos as portas da nossa própria alma para a felicidade. Vamos ao estudo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ao olharmos para as palavras deixadas pelo apóstolo Paulo aos Efésios, precisamos entender que ele não escrevia para um povo que vivia em paz absoluta ou em um cenário de facilidades. Éfeso era o coração pulsante do mundo romano na Ásia Menor, uma metrópole marcada por uma diversidade cultural e religiosa avassaladora. Ali, entre templos grandiosos e um comércio fervilhante, nascia uma comunidade cristã composta por pessoas de origens completamente diferentes. Judeus e gentios, escravos e senhores, todos tentavam aprender a viver sob uma nova identidade. Essa mistura de histórias e traumas trazia conflitos reais, mágoas profundas e a dificuldade natural de conviver com o que é diferente ou com aquele que nos feriu no passado. Paulo escreve este capítulo de uma prisão em Roma, o que torna sua mensagem ainda mais profunda. Ele não fala de conforto de dentro de um palácio, mas de uma cela, dando autoridade ao seu pedido de mansidão. O contexto histórico nos mostra que os novos cristãos em Éfeso enfrentavam a pressão de abandonar velhos hábitos de fúria e amargura que eram comuns na sociedade pagã ao redor. Naquela época, a vingança era vista muitas vezes como uma questão de honra, e o perdão poderia ser interpretado como fraqueza. Paulo inverte essa lógica, apresentando o perdão como a maior prova de renovação espiritual e de força interior que um ser humano pode manifestar. O apóstolo foca na transição do velho homem para a nova pessoa. Ele descreve uma lista de comportamentos que devem ser deixados para trás, como a gritaria e a maledicência, para dar lugar a algo que ele chama de benignidade. Quando ele utiliza a palavra grega para perdão neste versículo, ele não usa o termo comum para apenas cancelar uma dívida, mas sim uma palavra que deriva da ideia de graça. Perdoar, no contexto de Éfeso, significava conceder algo que o outro não merecia, exatamente como um presente imerecido que traz liberdade para quem o entrega. É um movimento que quebra o ciclo de dor que as gerações anteriores vinham alimentando. A insistência de Paulo na misericórdia mútua reflete a necessidade de manter a unidade daquela igreja primitiva que estava sob constante ameaça. Se eles se entregassem aos ressentimentos internos, a comunidade se desintegraria antes mesmo de florescer. O perdão era a liga que mantinha aquelas pessoas unidas contra as perseguições externas. Não era apenas um conceito abstrato, mas uma ferramenta de sobrevivência emocional e espiritual. Ao perdoar, o cristão efésio declarava que sua lealdade a Cristo e ao reino de Deus era muito maior do que seu apego às ofensas recebidas no dia a dia. Entender o perdão como uma decisão de autolibertação é perceber que a mágoa funciona como uma âncora que nos mantém presos a um evento que já passou. Paulo sabia que uma alma amargurada não consegue crescer ou florescer na plenitude do espírito. A amargura consome a energia que deveria ser usada para a construção de algo novo. Por isso, a instrução de ser compassivo é, antes de tudo, um cuidado de Deus com a nossa saúde mental e espiritual.
É um convite para soltarmos as correntes que nos ligam aos nossos ofensores, permitindo que a nossa história siga adiante sem o peso de fardos que não fomos feitos para carregar. A medida do perdão apresentada no texto é o próprio Cristo. Isso eleva o padrão a um nível que foge da lógica humana. Não perdoamos porque o outro mudou ou porque ele pediu desculpas de forma sincera, mas porque recebemos um perdão prévio e gratuito de Deus. Essa percepção retira o foco da pessoa que nos feriu e o coloca na nossa relação com o Criador. É uma mudança de perspectiva que traz uma paz que o mundo não consegue oferecer. Quando olhamos para a cruz, percebemos que o perdão é o idioma oficial do reino que agora habitamos. E falar esse idioma nos torna mais parecidos com o Mestre. Viver essa realidade em uma cidade como Éfeso, cercada por deuses que exigiam sacrifícios e punições, era algo revolucionário. O Deus de Paulo não exigia a destruição do inimigo, mas a transformação do coração através do amor sacrificial. Essa mensagem continua vibrante hoje, pois o coração humano ainda luta contra os mesmos impulsos de retaliação e orgulho. O convite para ser benigno e misericordioso é um chamado para sermos embaixadores de uma realidade superior, onde o amor tem a palavra final sobre o erro e onde a restauração é sempre preferível à condenação. Muitas vezes, a resistência em perdoar vem do medo de sermos injustiçados novamente. No entanto, o texto nos ensina que a justiça de Deus é plena e que nossa responsabilidade é manter o nosso coração limpo. Ser misericordioso não significa ser conivente com o erro, mas sim recusar-se a deixar que o erro do outro contamine a nossa essência. É manter a integridade da nossa alma diante das adversidades da vida. Ao escolhermos o caminho da compaixão, estamos declarando que as atitudes alheias não têm o controle sobre quem nós somos ou sobre a alegria que decidimos cultivar em nossa jornada. O perdão nos permite enxergar o outro não apenas como um agressor, mas como alguém que, assim como nós, também falha e necessita de restauração. Essa visão humanizada é o que permite a construção de pontes onde antes existiam abismos. No contexto histórico, isso permitiu que pessoas que antes se odiavam por questões religiosas ou sociais pudessem agora se sentar à mesma mesa e compartilhar o pão. Esse é o milagre da transformação que a palavra de Deus opera quando permitimos que ela penetre nas camadas mais profundas do nosso ser, removendo as pedras do caminho. Que possamos hoje refletir sobre quais áreas da nossa vida ainda estão bloqueadas por sentimentos de rancor. Que possamos entender que a liberdade que tanto buscamos está a um passo de distância, o passo da decisão de liberar quem nos feriu. Não é um sentimento que surge da noite para o dia, mas uma postura que adotamos diante de Deus. É um exercício diário de desapego e de confiança na bondade divina que supre todas as nossas carências. O perdão é, em última análise, o ato de coragem de quem deseja viver plenamente no presente, sem as sombras do ontem. Neste momento, convido você a silenciar os ruídos externos e a olhar para dentro de si com honestidade. Vamos elevar nossos pensamentos e buscar a ajuda necessária para que essa verdade não seja apenas um conhecimento teórico, mas uma experiência viva e libertadora em nossos corações. Peça ao Espírito que traga à memória aquilo que precisa ser entregue e que prepare o terreno para uma renovação completa. Acompanhe-me agora nesta oração, buscando a força que vem do alto para dar esse passo tão importante em sua caminhada de fé. Senhor, Pai de infinita bondade, entramos em Tua presença com o coração aberto, buscando a luz que só a Tua palavra pode proporcionar às nossas vidas.
Reconhecemos que, muitas vezes, permitimos que as mágoas do passado criem raízes profundas em nossa alma, pesando nossos passos e obscurecendo a nossa visão. Hoje, compreendemos que o perdão não é apenas um mandamento, mas um caminho de cura que tu nos ofereces com tanto amor. Pedimos que o teu Espírito sopre sobre nós agora, removendo toda a amargura, a ira e a indignação que tentam se instalar em nosso íntimo, tirando a paz que tu nos deste. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar aqueles que nos feriram através da lente da tua compaixão. Sabemos que não é fácil liberar quem causou dor, mas confiamos na tua força que nos capacita a agir além das nossas limitações. Que a nossa decisão de perdoar seja um reflexo do perdão imenso que recebemos através de Cristo. Desejamos abandonar o papel de juízes para assumirmos o papel de filhos amados, que escolhem a liberdade em vez do ressentimento. Que cada palavra de rancor seja substituída por benignidade e que o nosso coração se torne um terreno fértil para a reconciliação e para a esperança. Pai, entrega-nos a capacidade de sermos misericordiosos uns para com os outros, assim como tu és para conosco todos os dias. Que a decisão de soltar essas amarras traga um alívio imediato e uma clareza renovada para a nossa caminhada. Não queremos mais ser escravos de eventos passados, mas sim protagonistas de uma nova história escrita pela tua graça. Fortalece a nossa vontade e renova o nosso espírito, para que a bondade seja a nossa marca e o amor a nossa bússola. Que a tua paz guarde os nossos pensamentos hoje e sempre. Amém. Concluímos este estudo bíblico com essa mensagem de renovação e de um compromisso real com a sua própria paz. Agora que mergulhamos no contexto de Éfeso e entendemos que o perdão é um presente de Deus para a nossa liberdade, precisamos trazer essa verdade para o chão da nossa rotina. Como mentor, eu quero te dizer que o perdão não é um sentimento que você espera chegar para depois agir. Ele é uma ferramenta de gestão da sua própria vida. Quando você decide perdoar, você está, na verdade, fazendo uma faxina na sua mente, removendo os entulhos que impedem você de produzir, de sonhar e de crescer. O ressentimento é um desperdício de energia criativa que deveria estar sendo usada para construir o seu futuro, não para reviver as feridas do seu passado. Pense agora na sua semana, nas pessoas com quem você convive no trabalho, na sua casa ou até nas interações rápidas do dia a dia. Ser benigno, como Paulo nos ensina, é escolher um filtro de gentileza antes de reagir a uma ofensa. Na prática, isso significa que quando alguém falha com você, você tem a autoridade de não permitir que aquela falha determine o seu humor ou o seu valor. Você não perdoa porque a outra pessoa merece. Você perdoa porque você merece caminhar leve. Imagine o alívio de acordar amanhã sem precisar carregar aquela lista mental de dívidas que os outros têm com você. Essa é a autolibertação que mencionamos no início. É você retomando as rédeas da sua história e decidindo que ninguém tem o controle sobre a sua alegria. A prática da misericórdia exige que sejamos honestos com as nossas próprias falhas também. Quando lembramos que nós também precisamos de graça todos os dias, fica muito mais fácil estender essa mesma graça ao próximo. Isso cria um ambiente de segurança e respeito ao seu redor. As pessoas começam a notar que existe algo diferente em você, uma serenidade que não depende das circunstâncias externas. Esse é o maior testemunho que um cristão pode dar. Viver a nova identidade de forma palpável. O perdão nos torna mentores de nós mesmos, ensinando o nosso coração a bater no ritmo da compaixão e não no ritmo da vingança ou da justiça própria. Eu te encorajo a dar um passo prático ainda hoje. Escolha uma situação, por menor que seja, onde você se sentiu injustiçado e faça o exercício de soltar.
não é ignorar o que aconteceu, é decidir que aquilo não tem mais lugar no seu presente. Ao fazer isso, você está abrindo espaço para que novas bênçãos e novas ideias fluam em sua vida. A vida é curta demais para ser vivida olhando pelo espelho retrovisor das mágoas. Olhe para frente com otimismo, pois o caminho que Deus preparou para você exige que suas mãos estejam vazias de pedras e cheias de esperança. Você foi criado para viver em plenitude, e o perdão é a chave que abre essa porta. Chegamos ao fim deste momento tão especial, e se você caminhou conosco até aqui, você já faz parte desta família que busca crescer em fé e amor. Para que nossa comunidade seja cada vez mais unida e próxima, eu te convido. Deixe o seu amém nos comentários para eu saber que você recebeu essa mensagem de libertação hoje. Além disso, qual versículo tem falado ao seu coração ultimamente? Deixe sua sugestão para os nossos próximos estudos. Sua participação é o que nos move. Muito obrigado por sua companhia. Esperamos você no nosso próximo estudo bíblico para continuarmos esta jornada de luz. E lembre-se, Deus está sempre com você.